Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você vai gerenciar um lançamento de ponta a ponta, tá? Passo a passo, etapa por etapa, os documentos que você precisa criar, as reuniões que você precisa fazer, como fazer na prática esse acompanhamento, tá? Até que você chegue no final do lançamento e consiga ter concluído todas as métricas, todos os indicadores e para que você obtenha um resultado positivo, com ROI, com organização e mais clareza mental. Eu sou o Vitor, atuo na construção e gestão de negócios digitais. Vamos para o vídeo. Pessoal, gerenciar uma campanha de lançamento não é uma tarefa fácil, tá? Mesmo que a estrutura de um lançamento seja uma estrutura, entre aspas, simples, né? Ou seja, começo, meio e fim, com as etapas definidas, né? Alguns chamam até de estrutura de Lego, que é fácil de você montar e identificar as etapas. Porém, na prática, é uma campanha difícil de ser executada, porque a comunicação tem que estar muito amarrada, os pontos têm que estar muito amarrados, a equipe tem que estar muito bem alinhada para que se atinja o resultado esperado do lançamento. Então, gerenciar esse tipo de campanha exige uma certa complexidade, existe uma certa organização ali mais refinada, tá? O que eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo que está aqui na tela para vocês foi algo que eu desenvolvi, que eu pensei, que eu apliquei nos lançamentos que eu gerenciei, tá? Eu já estou há mais de 2 anos gerenciando lançamentos de 7 dígitos através do ClickUp. Nicho de mercado imobiliário, nicho de francês, de educação positiva. Então, aqui já dá para ter uma boa referência, tá? Do que você pode fazer aí no seu lançamento. Ponto importante, tá, gente? Vai ter itens aqui que vão ser aplicáveis para você e vai ter itens que não vão ser aplicáveis. Porém, eu acho interessante que as respostas que eu vou falar aqui, ou seja, os objetivos dos documentos, das reuniões, você tenha em mãos, tá? Porque isso sim vai facilitar o seu processo lá na frente. Agora, se você vai fazer a reunião, se você vai reunir todo o time, isso daí você pode analisar o seu contexto, analisar a sua questão ali, para ver se você realmente vai aplicar da forma que eu vou sugerir aqui ou não, tá? Essa estrutura aqui, ela funciona bem para times ali de 5 a 7 pessoas, tá? Times remotos funciona bem também. Times presenciais também funciona, tá? Mas é uma estrutura simples para essa quantidade de pessoas, beleza? Porém, como eu falei, você adapta, você pega as informações e estrutura aí da melhor forma para o seu time. Pessoal, como é que vai funcionar esse vídeo, tá? Ele basicamente vai ter 3 partes, sendo a primeira parte dos documentos e reuniões fundamentais ali para você iniciar uma campanha de lançamento. Que eu acredito que se você não tem essas respostas, não tem esses documentos, a sua campanha já começa em defasagem, já começa desalinhada. Então, essa primeira parte do vídeo vai ser a gente definindo e mostrando esses principais pontos ali para você ter mais clareza da sua campanha. A segunda parte do vídeo vai ser sobre o pulsar do lançamento, o acompanhamento do lançamento ali na prática. Beleza, já iniciou a captação. O que a gente faz, como que a gente gerencia, prioriza e tudo mais. A segunda parte vai ser isso. A terceira parte vai ser mais uma questão ali de boa cultura, o que fazer, boas práticas e tudo mais, para que o lançamento aconteça da melhor forma, tá? Porque meu objetivo aqui não é criar um mundo perfeito para você, tá? Isso é praticamente irreal no mundo de lançamentos, mas é criar uma estrutura funcional, prática, que você consiga tocar lançamentos com eficiência, clareza e organização, tá? E aí com o tempo você pode ir melhorando, evoluindo ela e deixando mais robusta, criando mais processos. Mas de novo, cada caso é um caso. Se você, por exemplo, repete o mesmo lançamento gravado, essa estrutura fica mais enxuta. Agora, se todo lançamento que você vai fazer é um lançamento do zero, essa estrutura fica mais complexa e algumas partes são mais fundamentais. Então, cada caso é um caso, tá bom, pessoal? O importante é você pegar isso aqui como referência e você, beleza, o que eu posso adaptar aqui? Nossa, eu não estou conseguindo essa resposta. Não, nossa, eu não estou conseguindo esse item aqui. Eu acho que eu vou começar a aplicar no meu lançamento. Show! Vamos aqui para a prática, então. Como é que funciona aqui na prática? O primeiro ponto que eu gosto de fazer de um lançamento são as reuniões fundamentais, ou seja, as informações de um lançamento, né? Como é que aquele lançamento vai acontecer? O que ele precisa para dar certo? O que ele não precisa para não dar certo, tá? Nesse ponto aqui, é legal você ter reunido o máximo de informações que você tiver, de lançamentos passados, de outros nichos, de outras pessoas que você conhece. Dessa forma, você vai conseguir colocar muitas informações aqui, deixar mais claro esses documentos, né, e conseguir transparecer isso para a equipe. E, consequentemente, o seu resultado vai ser bem melhor. Certo, mas que informações são essas, né, Vitor? Aqui eu coloco reuniões fundamentais e eu vou explicar o objetivo de cada uma dessas reuniões. Tem primeiro a reunião de definição estratégica, a reunião de apresentação e as reuniões de emergência. Vou falar de cada uma. Reunião de definição estratégica. Essa reunião ela é bem simples e intuitiva.
É uma reunião para definir ali os indicadores, o objetivo do lançamento, as métricas do lançamento, as metas do lançamento. Ou seja, quanto que vai ser de faturamento, qual é o custo por lead ideal, qual que é o ROI esperado, qual é a média de visualizações que a gente quer no CPL. Tudo isso daí a gente tem que levantar nessa reunião de definição estratégica. E também itens relacionados à estratégia do lançamento. Nome do evento, tipo de lançamento, como que vai ser o aquecimento, como que vai ser a captação, o que vai testar, o que, que não vai testar, o que vai priorizar, o que não vai priorizar. Então aqui é muito interessante a gente reunir o máximo de informações, tá? Não entrar muito cego nessa reunião. É interessante quem for participar dela, por exemplo, gestor de tráfego, estrategista, copywriter, chegar munido de informações da sua área. Ou seja, o gestor de tráfego já ter olhado a BM, ter visto o que deu certo, o que não deu certo. E aqui, parêntese, tá, pessoal? Eu estou falando, por exemplo, vai começar um lançamento do zero, com um expert novo. É interessante fazer esse tipo de coisa. Agora, se você faz um gravado repetido todas as vezes, não tem tanta necessidade assim de sempre chegar refinado, porque você vai estar chovendo no molhado. Mas é interessante ainda assim trazer esses dados ali para uma leitura mais rápida, ou ter pelo menos ciência deles e onde encontrar eles ali mais facilmente. Então, é muito interessante a gente fazer esse levantamento. O estrategista, tá, o que, que deu certo, o que, que o mercado está testando, o que, que a gente vai testar, né? O copywriter também com linhas de comunicação, o que, que ele vai querer testar na comunicação, né? Um alinhamento ali com o expert. Então, é fundamental que essas partes interessadas ali de um lançamento, né? Esses detalhes criativos de um lançamento, estejam munidos ali de informações para conseguir fazer uma boa definição estratégica. Quanto mais bem definido, já logo no começo, tende a ser melhor o resultado do lançamento em questão de organização, tá? Em questão de resultado de marketing é outros 500. Agora, em questão de organização, quanto mais bem definida a definição estratégica, melhor é o resultado do lançamento. Ou seja, quanto mais informações, nome do evento, métricas, dados, linhas de pensamento, linhas de comunicação, melhor tende a ser a organização do lançamento. Como é que funciona essa reunião aqui na prática, então? Essa reunião, basicamente, você vai reunir todo mundo ali, todo mundo vai trazer as informações, vocês vão discutindo e vão escrevendo num documento cada ponto, tá? Que documento é esse, Vitor? Esse daqui que está na tela, vocês conseguem ver, ó, objetivos, custo por lead, quantidade de leads, faturamento, planejamento, data, ideia central, quantas semanas de aquecimento, precisa de novos CPLs, quantas aulas serão, grupo do WhatsApp, e-mail, papapá, papapá. Esse documento eu vou deixar na descrição, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem pegar esse template aqui para vocês aplicarem aí no seu lançamento, beleza? A outra reunião é a reunião de apresentação. Feito essas definições estratégicas, você vai para a reunião de apresentação para o time. Você vai pegar todo esse documento e você vai apresentar para o time. Cada ponto, pessoal, vai acontecer isso, a ideia foi essa, foi pensado isso, foi tido isso como referência, designer faz isso, copywriter faz aquilo. Uma reunião de apresentação, tá? Ponto importante aqui que eu já vou puxar lá do final do vídeo, que é boas práticas e boas culturas. Nessas reuniões, é fundamental você deixar o ambiente aberto, tá? Questionar, puxar o conflito ali. Pessoal, tem alguma sugestão? O que que vocês estão vendo? O que que vocês não estão vendo? Porque isso daí vai fazer o lançamento mais refinado e mais caprichado ali no detalhe. Porque muitas vezes você, como estrategista, acaba não vendo pontos pequenos ali, mas que tem grande interferência no resultado de um lançamento. Então, essa reunião de apresentação é apenas isso: mostrar a estratégia do lançamento para o time, apresentar a campanha para o time. Essas duas reuniões que eu falei até então acontecem normalmente no começo de um lançamento. Um pouco antes, na parte de planejamento, na real, não no começo da captação, mas antes da captação inicial você faz essas duas reuniões. Aqui eu coloquei reuniões de emergência, que são reuniões no meio de um lançamento. Ah, que por exemplo, o custo por lead está aumentando. Aí a gente vai fazer uma reunião de emergência ali para identificar o possível problema, soluções e criar um plano de ação para aquilo. Basicamente isso, as reuniões de emergência. Elas podem ou não acontecer. Porém, num cenário de lançamento, é importante um time estar reunido ali, acompanhando essas métricas, para quando tiver uma variação nessas métricas, se reunirem, tomarem uma atitude rápida e criar um plano de ação rápido para executar. Agora vamos para outra parte muito interessante, que é a questão de documentos, tá? Eu acho fundamental documentos padronizados para um lançamento. E um ponto aqui, tá? A ata das reuniões, ou seja, transcrever as reuniões lá, por exemplo, com um áudio lá, uma IA captando o áudio, depois transferir isso para o chat GPT, já é uma ata de reunião, tá? Mas eu acho muito interessante ter essas atas, porque isso vai padronizar ali de como que vai ser o lançamento, o que foi decidido, o que não foi decidido, entendeu? Isso deixa tudo mais claro, mais transparente e alinhado, tá? Eu acho fundamental essa transparência em um lançamento, porque caso não tenha ela, vamos imaginar que um designer ali está vendo um dado que está estranho.
Se não tem essa cultura de transparência ali, muitas vezes ele não pode avisar, e isso daí pode gerar um problema, enfim, diminuir o faturamento do lançamento. Então é fundamental essa cultura de transparência ali em um lançamento, tá? Com a equipe, com o expert, com o estrategista e todo mundo ali. Sem julgamentos. O objetivo é que a campanha dê certo. Se a campanha deu errado e alguém viu aquilo ali, a culpa é da pessoa por ela não ter avisado e não ter mostrado aquilo ali, tá? Mesmo que ela não tenha a solução, mas ela apenas levantar a bandeira que está estranho aquilo ali é fundamental. Então, o primeiro ponto aqui dos documentos são esses documentos ata de reunião. Vai fazendo essas atas, vai guardando esses documentos, que é fundamental. Outro documento muito importante é o documento de criação de tarefas que eu falo, tá? Em outro vídeo eu comento mais dele, mas eu estou devendo aqui para vocês um vídeo somente separado de como criar esse documento, tá? Como que é a estrutura desse documento. Mas eu vou mostrar aqui na prática para vocês o exemplo. Esse documento de tarefas de um lançamento é basicamente você listar todas as tarefas que vão ocorrer no lançamento. Você vai pegar checklist seu, você vai pegar checklist dos outros, vai pegar tudo que você tem de tarefas de lançamento e vai colocando aqui. Por que eu gosto de criar um documento e não o template do ClickUp? Porque cada lançamento é um caso, tá? Muitas vezes você pega um template, vai ter coisas que não vai fazer sentido, que você vai ter que ficar reescrevendo, vai ter que ficar readaptando. E às vezes, se você não readaptar, chega lá na equipe, a equipe não entende, te questiona, fica gerando atrito e confusão, tá? Então eu gosto de escrever do zero. Porque se eu crio um template e nesse template lá tá pensando no lançamento gravado, só que o meu lançamento é ao vivo, já não vai fazer sentido, entendeu? Vai ter coisas que eu vou ter que ficar ajustando e adaptando e aí não vai dar certo. Então eu gosto de criar esse documento aqui do zero, mas claro, eu pego outros documentos de referência, vou copiando e colando, tá? Mas eu gosto de pensar sobre ele, eu não gosto só de copiar e colar e já jogar para o time. Então é interessante aqui, ó, colocar planejamento de mensagem no WhatsApp, documento de identidade visual, página de captura, página de vendas, banner, copy da página de vendas, criar design da página de vendas, implementar a página de vendas. Aqui você vai desmiuçando tarefa por tarefa, tá? De novo, estou devendo aqui para vocês um vídeo somente desse documento. Ele é muito importante e ajuda demais o seu lançamento. Mas é basicamente um documento contendo todas as tarefas, todos os entregáveis do seu lançamento e as etapas para se atingir aquele entregável. Tipo isso aqui, ó. Tem o entregável página de vendas e aí tem as etapas aqui, ó. Copy da página de vendas, design da página de vendas, implementação da página de vendas, tá? Então é basicamente isso aqui de todas as tarefas do lançamento e todos os entregáveis, beleza? Dessa forma você vai conseguir ter tudo organizado. Com essas informações no documento, aí você vai criar as tarefas, começar a colocar datas e responsáveis. Aqui no ClickUp tem uma função, ó, que eu consigo criar a tarefa pelo próprio documento. Eu seleciono a lista aqui e eu vou criando e colocando responsável e data, tá? Como que eu gosto de fazer? Eu só crio as tarefas aqui, coloco o responsável e uma data fictícia para posteriormente, aí sim eu sento, analiso a data, o responsável, a carga de trabalho dele certinho. Mas eu vou fazendo em etapas assim. Então, primeiro eu coloco as tarefas, depois eu vou criando as tarefas lá no ClickUp com data responsável, e depois eu faço uma análise melhor ali. Tá, essa pessoa tem quantas tarefas? É uma tarefa grande? É uma tarefa pequena? Beleza? Então eu gosto de fazer essa análise aí dessas tarefas aí para o time. Então, esse documento aqui eu acho muito importante. Você ter um backlog de tarefas ali, você ter uma lista de tarefas ali para você entrar no lançamento. E essa lista vai melhorando e vai evoluindo conforme você vai tocando o lançamento. Por exemplo, percebi que faltou esse processo, percebi que faltou esse detalhe ali. Coloca no backlog, porque quando você for criar o próximo, você já vai ter esse último de referência e vai ter mais informações. E outro ponto interessante de criar num documento é que eu posso colocar observações aqui, ó. Eu consigo colocar observação de uma tarefa. Então aqui eu consigo colocar essa tarefa tem que ser feita assim, tá aqui o tutorial dessa tarefa, tá aqui o link do drive dessa tarefa, tá? Por exemplo, para a tarefa de identidade visual, ou que o expert já fez uma reunião explicando como que ele gosta da identidade visual, eu posso deixar o link aqui para quando eu for criar o próximo checklist, ter essas informações ali para mim. Então, eu gosto de trabalhar o ClickUp dessa forma, como se fosse uma mesa de trabalho, entendeu? Eu vou jogando as informações ali e aí eu vou trabalhando com essas informações. Então, esse documento aqui de backlog é interessante por isso, tá? Feito esse processo, pessoal, então você vai ter uma lista aqui de tarefas completas do seu lançamento, tá? Aqui eu estou já com status diferentes e essas classificações, mas o seu não precisa estar assim necessariamente. Essa é uma gestão mais complexa aqui. Porém, você vai ter a lista de tarefas aqui com responsável e data, tá? E aí você vai conseguir trabalhar isso melhor no seu ClickUp, porque essas tarefas já vão estar refinadas, já vão estar alinhadas com o contexto do lançamento e da campanha, tá? Então, é fundamental criar essa estrutura aí de primeiras reuniões de definição, depois
o documento lá de tarefas e depois a criação das tarefas. Dessa forma, você garante que as tarefas que vão chegar na ponta vão estar ajustadas, refinadas e não vão ser tarefas soltas que muitas vezes não tem nada a ver com o lançamento, tá? Template, copiar e colar, gente, não funciona. Você precisa pensar sobre as tarefas. Não precisa escrever da forma que eu fiz aqui, mas você precisa pensar de alguma forma, né? Que seja gravando, conversando com outra pessoa, enfim. Elas precisam ser pensadas e refinadas para o lançamento que você vai tocar. Senão isso vai gerar desengajamento com o time, isso vai gerar desconfiança e o pessoal não vai usar o ClickUp da melhor forma possível. Show! Feito tudo isso, se você tiver executado muito bem essa parte, você vai ter uma lista de tarefas gigantescas com algumas datas soltas ali e as definições do lançamento criadas, ou seja, métricas, faturamento, custo por lead e tudo mais. Ok, daqui uma semana, por exemplo, vai começar o lançamento. Como que vai ser feito o pulsar desse lançamento? Como que vai ser feito o acompanhamento desse lançamento, né? A parte crítica. Porque beleza, planejar o lançamento é uma coisa. Como executar esse lançamento na prática? Como fazer ele de forma organizada, sistemática, centrada, sem zoar o tempo de toda a equipe. Para acompanhar um lançamento da melhor forma possível, é preciso você ter rotinas de acompanhamento, tá? São reuniões ali que você vai estar olhando para o lançamento junto com o time e você vai estar identificando para onde o barco está indo, tá? Para onde o leme, para onde o vento está levando esse lançamento. E é interessante essa analogia do vento, tá? Porque, gente, não adianta. Se você pega e monta todas as tarefas e define até o final, cara, isso vai ser alterado, isso vai ser mudado. O lançamento é caótico, as pessoas vão às vezes errar ali, vão faltar alguma coisa, vai ter que mudar a rota. Não adianta você pensar todas as datas de um lançamento até o final, tá? Lançamento é uma campanha complexa que exige esse acompanhamento ali mais refinado e mais pensado. Então, o sucesso do seu lançamento, da organização do seu lançamento, vai depender de como você vai fazer o seu acompanhamento. Se você errar nessas partes anteriores aqui, até tudo bem. Agora, se você errar no acompanhamento, dá ruim, dá problema, dá desorganização. Certo, Vitor, mas como é que acontece esse acompanhamento então na prática? Eu gosto de definir algumas reuniões estratégicas, algumas reuniões ali de rotina durante a semana em período de lançamento. A primeira reunião é uma reunião de segunda-feira, que acontece a apresentação da semana, ou seja, o que vai acontecer naquela semana, dá contexto para a equipe do que está acontecendo no lançamento. Ou seja, equipe, a gente vai entrar na semana de captação, já temos a página de captura criada, já temos os grupos criados, a gente vai fazer otimizações de anúncio, o expert vai gravar tal dia, a gente vai testar esses anúncios e posteriormente a gente vai validar para gravar novos anúncios. Então, é dar o contexto do que vai acontecer naquela semana, do que você, estrategista, do que o expert está pensando, tá? Porque muitas vezes a equipe ela tem uma linha de pensamento ali para o lançamento. Ah, não, vai começar a captação, eu tenho que focar, por exemplo, em otimização da página de captura. Mas muitas vezes ela já está otimizada. Às vezes, naquele lançamento, o estrategista definiu que tem que ser focado nos anúncios e tem que testar mais banner. Então, esse alinhamento é fundamental para a equipe estar olhando para o mesmo lugar, tá? E não tá acontecendo de um tá puxando energia para lá e a outro tá puxando energia para lá. Isso daí pode gerar um atraso ali e ruído na comunicação. Então essa reunião de segunda-feira é basicamente isso. Você vai falar o que vai acontecer, os principais entregáveis, o momento da captação, cenário do expert, né? Ou seja, se ele vai gravar, se ele não vai gravar, se ele já gravou, como é que tá a dinâmica dele, questão de tempo e tudo mais. Isso que eu gosto de falar na reunião de segunda-feira. Outra reunião que eu gosto muito de fazer é a reunião de daily, tá? Porque essa reunião fala mais sobre a operação do dia, o que vai acontecer no dia, tá? E ela responde 3 perguntas fundamentais. O que você executou? O que você vai executar? E se tem algo te impedindo para executar uma tarefa? São essas 3 perguntas fundamentais, muito relacionadas ao dia, tá? Então não é para falar o que você vai executar na próxima semana ou o que você executou na semana passada. É o que você executou já no dia anterior, o que você vai executar no dia e o que está te impedindo para executar, tá? É uma reunião rápida, não é para demorar muito tempo, não é para resolver problema, tá? Porque senão o time vai ficar engasgado ali, não vai executar, vai ficar perdido e vai dar problema. Então é fundamental uma reunião rápida ali sobre a operação das tarefas ali. E se você tiver feito bem o trabalho anterior de ter definido as tarefas, ter montado ali a estrutura ali da semana, aí você vai conseguir já abrir o ClickUp e falar, cara, o que você vai executar hoje? Ah, eu vou executar isso, isso, isso. Se está desalinhado no ClickUp, já alinha ali ou ajusta com ele, comunica com ele, tá? Mas não é interessante você fazer isso da sua cabeça, é interessante você fazer isso com o ClickUp aberto ali, porque vocês já vão ajustando, tá? Entenda que o ClickUp é uma mesa de trabalho. Quinta-feira não é nem tanto uma reunião, tá? Mas
já é começar a planejar a semana seguinte, ou seja, o que vai acontecer próxima semana, qual que é o momento do lançamento, como é que está o expert, o que o estrategista falou, vai pegando esses alinhamentos, esses feedbacks ali, tanto da equipe, do expert, do estrategista, os dados do lançamento e vai pensando na próxima semana, tá? E, gente, é uma dinâmica assim bem artesanal. Porque, por exemplo, vamos imaginar que o expert vai viajar e você não vai conseguir gravar anúncios depois que ele viajar. Cara, é interessante você então priorizar com o time para escrever todas as copies de anúncio, nem que seja no começo do lançamento. Tu vai ter que escrever tudo isso, vai ter que pegar copies que deram certo e aí você vai priorizar isso para conseguir fazer com que o expert grave e não fique sem anúncio posteriormente. Então, cada lançamento vai ser um lançamento. Você tem que estar analisando isso daí. Todas as partes interessadas, expert, estrategista, equipe, dados do lançamento e tudo mais, e está sempre buscando ali o meio termo entre todo esse pessoal. Por isso que eu gosto de colocar na quinta-feira esse tempo para você pensar nas tarefas da próxima semana. E por fim, eu gosto de fazer sexta-feira uma reunião de fechamento. Essa reunião de fechamento é basicamente reunir com o time ali, pessoal, o que deu certo, o que deu errado, fizemos isso, não fizemos isso, atrasou aquilo, o expert passou esse feedback, o lançamento reagiu dessa forma. Então, o que aconteceu, né? Vamos ver, vamos sentar aqui, vamos analisar e aí a gente vai pensar sobre isso e vai conseguir até já munir para entrar na próxima semana com algo em mente ali de como fazer isso, beleza? Pessoal, já caminhando para o fim aqui, é basicamente essa estrutura, tá? O cerne, a espinha dorsal de um lançamento bem executado é essa estrutura. Ela pode ser mais refinada, ela pode ser reajustada, questão de data das reuniões, questão de quantidade de reuniões, isso daí pode mudar, tá? Mas o cerne é você ter as métricas bem visualizadas do lançamento, você ter reuniões de acompanhamento do lançamento. Isso daí vai fazer com que você tenha criado um bom mapa e você esteja visualizando esse mapa, entendeu? Porque nada adianta você criar um mapa e não estar acompanhando esse mapa. Pensar que, cara, é só seguir o mapa aí e acabou. Não, às vezes vai ter uma pedra, às vezes vai estar desatualizado, às vezes vai ter que mudar a rota. Então é fundamental criar o mapa, que é esses documentos de definições, documentos de tarefas, e você acompanhar esse mapa. Beleza, tá fazendo sentido? Para onde a gente está indo? Fulano tá fazendo sentido? Ciclano tá fazendo sentido? E ir gerenciando esse mapa, entendeu? Para você chegar no objetivo. Muitas vezes a gente faz um caminho assim, só que a gente tem que faz outro, executa outro totalmente diferente, né? Então essa é a arte de ser um bom gestor de projetos, né? É você pegar o mapa ali e ir alinhando as partes interessadas para chegar a um objetivo em comum. Aqui, pessoal, eu acho muito importante salientar itens para ter uma boa cultura de um lançamento, tá? Que são fundamentais para você conseguir executar um lançamento da melhor forma. O primeiro ponto é feedback constante. Quando eu digo feedback, não é apenas do líder para o liderado, do líder para o subordinado. Não, é de todas as partes. Ou seja, gestor de projetos, você já perguntou para o seu time se o time está gostando do seu modelo de gestão? Você já passou o feedback para o seu time de como que estão gerenciando e tocando as tarefas? Então é fundamental ter um ambiente aberto assim, tá? E falar mesmo, abrir a boca assim, para isso gerar conflito, que vai gerar discussão e aí, consequentemente, vai gerar melhoria. O ponto aqui é deixar alinhado, gente. Tem que acontecer esses conflitos, mas os conflitos não se trata de pessoa para pessoa, e sim de campanha. O que está acontecendo na campanha? Como é que está sendo executado as tarefas da campanha? Eu vou fazer um vídeo mais focado nessa questão de conflitos, nessa questão ali de gerenciamento de feedback e tudo mais. Porém, só começa, só abre essa porta aí. Com o tempo você vai melhorando, vai evoluindo, vai chegando informações e vai deixando mais refinado isso. Porém, tô com medo, como é que eu passo feedback? Não, só passa. Só joga e aí você vai sentindo ali e vai tocando, tá? Vai gerenciando isso. Mas não se prende muito a regrinhas, a feedback sanduíche, não se prende a isso. Só toca seu lado humano e fala, cara, eu tenho que avisar isso, tenho que avisar, não tenho que avisar. Se todo mundo começa a ter essa dinâmica, as coisas vão fluir e as coisas vão começar a ser mostradas, né? Que esse é o principal fundamento, né? As coisas estarem à mostra ali, não ficarem escondidas e acontecer depois um problema ou um incêndio. Outro ponto de boa cultura é a apresentação de erros e falhas. Isso tem que ser deixado à mostra, não tem que ter medo de errar, não tem que ter medo de falhar. Muitas vezes, um estrategista, um gestor, cria essa cultura de medo, né? Quando acontece um erro, briga e xinga. Não. Aconteceu um erro, tá, beleza. O que que vamos fazer para resolver? Aconteceu um erro de novo, a pessoa repetiu. Beleza, o que que vamos fazer para resolver? Mas fulano, aconteceu de novo. O que que aconteceu para acontecer de novo? Aconteceu a terceira vez. Fulano, não tem como ficar se repetindo. Beleza? Então é basicamente isso, tá, gente? Não tem muita regra, não tem muita firula, mas
tem que ser mostrado os erros e tem que ser pensado em planos de ações e tem que ser questionado do porquê que está acontecendo o erro, sabe? Muitas vezes a gente fica pensando, a pessoa só pode errar 3 vezes e vai acontecer. Não, gente, não, 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 não. É gestão de pessoas, gestão de equipes ali, tá? É um ambiente complexo. Vai questionando para a pessoa vai, tô com problema em casa, não sei. Aí você vai sentindo, putz, eu acho que a pessoa tá sobrecarregada, ou a pessoa não tem senioridade, deixa eu pagar um curso, tá? Não tem regra, gente. Não tem como passar uma regra aqui de 3 feedbacks ou 3 sanduíches, sei lá, enfim, não tem como passar uma regra. Agora, se você tem um ambiente em que você questiona, a pessoa retorna, e vocês vão buscando resolver o problema, sempre pensando plano de ação, plano de ação, plano de ação, cara, vai resolver. E muitas vezes a resolução é a demissão. Às vezes a pessoa está com um problema de sobrecarga, ou ela é muito júnior, mas vocês conversaram, foi passado feedback, vocês já entraram em conflito por aquilo, conflito que eu quero dizer, tá, pessoal? Já teve debate sobre aquilo? Muitas vezes, olha, não faz sentido e tudo bem. Show, acabou, zero problema, entendeu? Então, vai jogando as coisas na lenha, mostra os erros, mostra as falhas, e a equipe também mostra os seus erros e mostra a sua falha, que as coisas vão melhorar e as coisas vão evoluir. E outro ponto, tá, que é muito importante, é a priorização constante das tarefas e o acompanhamento dos prazos, porque é um pulsar ali, entendeu? Muitas vezes vai entrar em um contexto de lançamento em que o ClickUp vai estar desatualizado, ou seja, as pessoas vão estar executando muitas coisas que não estão mapeadas ali no ClickUp e tudo bem, mas você como gestor tem que estar segurando essa rédea ali, tem que estar acompanhando isso, tem que estar ciente disso e tem que estar buscando atualizar lá no ClickUp. E deixando a equipe a par disso. Pessoal, o ClickUp vai ficar um pouco desatualizado, vamos fazer uma gestão mais emergencial aqui apenas hoje, em que eu vou passar aqui para vocês no chat e vamos executar isso, porque queimou um ponto ali do CPL, o expert não está conseguindo, enfim. Então, vai gerenciando essa forma ali de tocar um lançamento. Aí depois normaliza, aí o ClickUp se reatualiza de novo. Então, assim, gente, não é uma regra, assim, tá? Não é um piloto automático que você configura e ele vai, tá? A boa gestão é você estar ali vendo para onde tem que ir e tá gritando ali com o time o que está acontecendo. Pessoal, puxa o barco, puxa o leme, vai para lá, vai para cá e vai sentindo ali o que está rolando. Esse é o tipo de gestão que eu acredito e que funciona. Pessoal, por fim, ClickUp não é um sonho, e sim uma realidade, tá? O ClickUp é para ser a mesa de trabalho da sua empresa. Muitos gestores eu vejo, eles colocam muitas tarefas e um planejamento gigantesco e gráficos gigantes no ClickUp. Isso não funciona. Só vai fazer você perder tempo, vai fazer você se iludir e, consequentemente, vai falhar o lançamento. O ClickUp não é para ser uma mesa de sonhos ali, um quadro de sonhos de como deveria funcionar a equipe e o que cada um deveria fazer e colocar 1001 tarefas para uma pessoa executar. Não é assim que funciona. O ClickUp tem que estar fiel à realidade. E se a realidade está sendo atrasos, está sendo sobrecarga, o ClickUp tem que estar mostrando isso e tem que estar sendo criado planos de ações para resolver isso, tá? Não é para ser o sonho. O ClickUp é para mostrar a realidade, é para mostrar os indicadores da sua operação, para mostrar os indicadores da sua gestão, beleza? Então, muitas vezes ali a gente acaba querendo criar sonhos ali no ClickUp. Listas gigantescas, com gráficos gigantescos, classificações, inúmeras classificações ali, só que não funciona. Isso desengaja a equipe. Agora, se o ClickUp está fiel à realidade, o que é fiel à realidade, Vitor? Às vezes só tem três tarefas para executar no dia. Acabou, pronto. Beleza. Agora você vai ficar inventando, colocando tarefa ali que muitas vezes não faz sentido, pedindo para colocar tarefa, mandar e-mail, corrigir e-mail. Cara, não faz sentido isso, entendeu? São tarefas ali que, às vezes, o tempo de colocar no ClickUp já é maior do que o tempo de execução da tarefa. Então, é importante o ClickUp estar fiel à realidade. Muitas vezes o seu ClickUp pode ter, sei lá, 10 tarefas para um lançamento inteiro, porque são duas pessoas executando, duas pessoas sênior, com entendimento do expert, contexto e tudo mais, e 10 tarefas já funcionam para vocês. Agora não, pode ser um time maior, de 15 pessoas, que tem processos e modelos de fazer as coisas no lançamento, aí pode criar um bloco de 100, 200 tarefas, né? Então cada caso é um caso. Por isso que é fundamental ter essa análise, essas definições de documento e o acompanhamento desses documentos, beleza? Mas ClickUp não é para ser sonho, é para mostrar a realidade, para ser a mesa de trabalho. E aí, pessoal, por fim, quando você estiver terminando o lançamento, você vai fazer reuniões, né, de análise dos dados do lançamento, o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu certo, para onde a gente foi, para onde a gente não foi, o que a gente falou que ia aplicar, o que não aplicou, quais são os números desse lançamento comparado com os outros, né? Fazer o debriefing do lançamento, beleza? Tô devendo para vocês um vídeo de debriefing também. Tem boas estruturas de debriefing que eu já utilizei
e bons modelos de reuniões. Mas se você vai com essa premissa do o que que aconteceu, o que que não aconteceu, o que que deu certo, o que que não deu certo, já dá um bom debriefing, beleza? E você vai sempre anotando essas coisas para quando entrar no próximo lançamento, ter referências, ter dados, ter informações para conseguir executar ele da melhor forma, beleza? Se você gostou do vídeo, comenta aqui e curte e compartilha. Abraço.